Cara, ontem eu vi um vídeo do Oni Filosófico, na verdade eu vi vários, que me fez pensar numa coisa que eu não tinha parado para refletir antes. Ele correlaciona o amadurecimento de Marken Invencível com a perda da inocência sobre a visão de bem e mal que a maioria das pessoas tem na infância, seja ela física, psicológica ou emocional. A maior parte das pessoas acaba relativizando o mal por causa das inúmeras escolhas que fez na vida. Quando a gente percebe que o traço do que é mal pode estar presente em muitas das nossas próprias decisões, essa relativização surge como um mecanismo de defesa para atenuar a culpa. É um momento em que entendemos que também podemos ser o vilão da história de alguém. Trag, por exemplo, é usado para ilustrar essa dualidade. Para as raças que não são viltrumitas, ele é um ser asqueroso, a vilanesa em sua forma mais pura. Já para o seu próprio povo, ele pode ser visto como um bastião, um grande herói que luta com todas as forças para impedir que sua raça seja obliterada. E não me entenda mal, o Oni não está tentando justificar as ações do Trag, nem dizer que ele está certo. Não é isso, o que ele faz é algo muito mais profundo. Ele mostra que nós podemos estar muito mais próximo das atitudes de Trag quando colocados sob pressão do que gostaríamos de admitir. Claro, essa é uma argumentação válida dentro da discussão mais cinzenta sobre a dicotomia de bem versus mal, mas eu acredito que ela é apenas uma das visões possíveis, porque ela responde à pergunta do que o ser humano é capaz quando sofre, sem responder algumas perguntas mais importantes antes. Isso porque o Trag não é criador original da ideologia sobrevivência acima de tudo dos viltrumitas. Ele é apenas um resultado dela. Muito antes de quase serem extintos, os viltrumitas já pregavam eugenia, coerção pela força e a subjugação de todas as raças da galáxia sob sua bandeira. Então não é que eles veem Trag como um grande herói, eles veem como o único caminho possível para perpetuar essa ideia. E essa lealdade pode ser facilmente descartada quando a ideia é reorientada. Mas beleza, vamos deixar essa discussão mais profunda para o vídeo. Então se você quer saber o que eu tenho para dizer sobre isso, senta aí, porque agora você está no universo cristão geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro criador. Se você não me conhece, eu sou o Palpatine, único cosplayer de Sith na era medieval. E antes da gente começar, já aproveita para deixar o seu like, o seu hype, porque agora a gente também recebe hype aqui no vídeo. E compartilhe com aquele seu amigo que adora essas discussões. E simbora para nossa conversa que promete ser filosoficamente onírica. Ó, fiz até trocadilho com o nome do cara. Basta um dia ruim para reduzir o homem mais são do mundo à loucura. O problema dessa frase não é que ela parece absurda, é ela parecer plausível demais. E a vida parece confirmar isso o tempo inteiro. Pessoas traem por medo, mentem para sobreviver, abandonam princípios quando tudo começa a doer. E sendo honestos, a maioria de nós consegue lembrar de momentos que também escolheu o caminho egoísta quando estava cansado, ferido ou desesperado. Só que existe uma linha muito importante aqui. A capacidade de cair não significa a ausência da capacidade e até o dever de resistir. Essa distinção muda tudo, porque se ela não existisse, o altruísmo genuíno seria impossível. Seria uma ilusão bonita que a biologia, a psicologia e a história desmentem a cada geração, mas o altruísmo existe. E eu não estou falando de generosidade calculada. Não estou falando de solidariedade que fortalece laços sociais e que indiretamente beneficia quem a pratica. Estou falando de algo muito mais estranho e muito mais difícil de explicar dentro de qualquer lógica puramente naturalista. Eu estou falando de pessoas que morreram protegendo desconhecidos sem hesitar, de sobreviventes de violência brutal que escolheram perdoar, não porque o perdão era fácil, mas porque perceberam que carregar o ódio destruiria o que restava delas, de pais que abriram mão da saúde, de sonhos e de anos de vida por filhos que talvez nunca soubessem o tamanho do sacrifício. Esse tipo de altruísmo não se explica pela lógica da sobrevivência, ele a interrompe. E é justamente por isso que ele é tão perturbador dentro de uma discussão sobre bem e mal. Porque se o ser humano fosse apenas um animal mais sofisticado operando por instinto e interesse próprio, então o altruísmo radical seria uma anomalia evolutiva sem sentido, um erro de sistema, mas ele continua aparecendo em todas as culturas, em todas as épocas, em contextos onde absolutamente nada garantia qualquer recompensa. E isso precisa ser explicado de alguma forma. Mas antes de chegar ao ponto central, eu preciso fazer uma correção na leitura mais comum do Trag. Quando muita gente olha para ele e diz que ele só queria salvar sua raça, essa leitura simplifica demais a questão, porque o Trag não é o criador original da ideologia viltrumita, ele é o seu produto mais acabado. Muito antes de quase serem extintos, os viltrumitas já pregavam eugenia, e isso fica ainda mais evidente no momento mais crítico da história viltrumita, a morte do regente Argal. Aquele era o momento perfeito para a reconstrução. Se a motivação de Trag fosse genuinamente preservar o povo, ele poderia ter conduzido os viltrumitas para um novo caminho, mas ele escolhe o oposto. Em vez de reorganizar a sociedade, ele inicia uma guerra genocida para selecionar os mais fortes, fazendo o próprio povo se massacrar enquanto decide quais indivíduos ainda merecem existir. Isso revela algo crucial. A sobrevivência nunca foi o centro da ideologia viltrumita. O centro sempre foi a glorificação da força.
Trag prefere morrer a se submeter, porque, na visão dele, existir abaixo de alguém já é uma forma de morte. Ele acredita que o mais forte deve governar simplesmente por ser o mais forte. E isso não surge do nada, ele foi moldado dentro de uma lógica onde poder define valor, onde fraqueza é vergonha, e onde empatia nunca foi tratada como virtude, mas como vulnerabilidade a ser eliminada. E é exatamente aqui que Nolan se torna a figura mais importante da história, não o Trag, o Nolan. Nolan chega à Terra sem entender família como nós entendemos. Amor, afeto, vulnerabilidade e cuidado não fazem parte da formação dele. O próprio rito de amadurecimento Viltrumita envolve violência extrema. Ele foi espancado pela própria mãe quase até a morte como forma de fortalecimento. Pensa no impacto profundo disso. Um homem criado num ambiente onde fraqueza é desprezada, onde afeto é associado à debilidade e onde empatia nunca foi desenvolvida de maneira saudável, inevitavelmente terá dificuldade de enxergar valor em vidas frágeis. Não porque ele nasceu mal, mas porque o amor nunca foi apresentado a ele como força, apenas como fraqueza disfarçada. E então ele passa 2 décadas na Terra. Deb acontece, Mark acontece, a convivência humana acontece. E aqui está o ponto mais importante e mais subestimado de toda a narrativa. O que quebra Nolan não é a derrota militar. Não é uma ameaça maior que a sua força. O que quebra Nolan é a pergunta do filho de 17 anos no meio de uma surra devastadora. O que vem depois? 2 palavras. E Nolan desmorona. Porque naquele momento ele percebe que não tem resposta. Que toda a lógica Viltrumita, toda aquela estrutura de poder, dominação e superioridade não consegue responder a uma pergunta sobre o significado. E que o amor que ele desenvolveu pela Terra, por Deb, por Mark, era real. Mais real do que qualquer ideologia que lhe havia servido. Isso é narrativamente brilhante. E teologicamente muito honesto, porque o que transforma Nolan não é a informação, não é um argumento filosófico, é vínculo, é o amor concreto que se instalou dentro dele apesar da formação que deveria tê-lo impedido. E aqui a perspectiva cristã entra não como adorno, mas como chave de leitura. O cristianismo nunca tratou o ser humano como naturalmente puro ou incapaz de se corromper. A Bíblia é brutalmente honesta sobre isso. O coração humano é contraditório, egoísta e inclinado ao pecado. Só que ela também rejeita categoricamente a ideia de que o mal é inevitável ou justificável apenas porque existe dor envolvida. E a razão para essa rejeição é específica. Não é ingenuidade, não é idealismo barato. É o fato de que existe um altruísmo no centro da fé cristã que é radicalmente incompatível com a lógica de Trag, e que não pode ser explicado por nenhuma teoria puramente naturalista sobre o comportamento humano. Cristo não apenas ensina altruísmo, ele o encarna de uma forma que rompe completamente a lógica do poder, da sobrevivência e da autopreservação. Enquanto Trag acredita que vidas devem ser sacrificadas para preservar o império, Cristo sacrifica a si mesmo para preservar vidas. Um constrói um reino exigindo o sangue dos outros, o outro estabelece o reino derramando o próprio sangue. Mas vai além dessa inversão. Trag só consegue enxergar valor em vidas proporcionalmente à utilidade delas para sua causa. Os fracos são descartáveis. O que não se encaixa no padrão são eliminados. O amor dentro da lógica Viltrumita é sempre condicional à força. Cristo faz exatamente o oposto. Ele direciona a atenção e o cuidado especificamente para quem não tem utilidade dentro das estruturas de poder vigentes. Os doentes, os marginalizados, os que foram descartados. E não como estratégia política, mas como expressão direta do que ele chama de amor. E aqui está o ponto mais desconcertante de tudo. Esse amor foi aplicado até nos que o traíram. Judas recebe o mesmo pão que os outros discípulos na última ceia. Pedro é restaurado depois de negar 3 vezes. Os soldados que pregam Jesus na cruz são incluídos na oração de perdão pronunciada durante a crucificação. Isso não é heroísmo. Isso é uma coisa que vai muito além. É o altruísmo levado ao ponto onde ele não faz mais sentido dentro de nenhuma lógica humana e começa a fazer sentido dentro de outra. Então, voltando ao Mark. O amadurecimento dele em Invencível não acontece apenas quando ele descobre que o mundo é cruel. Isso qualquer pessoa descobre. O verdadeiro amadurecimento dele começa quando ele percebe que quer continuar escolhendo fazer o bem, mesmo que isso custe muito caro a ele. E ele continua escolhendo. Não porque é ingênuo, não porque viu o que o pai fez, o que o Omni-Man representa, o que os Viltrumitas são capazes. Ele viu tudo isso. E ainda assim, não usa isso como justificativa para cruzar as linhas que não quer cruzar. Isso é um amadurecimento real e moral. Não é descobrir que o cinza existe, é decidir diante do cinza onde você vai se posicionar. E aqui está a questão que nenhuma análise puramente filosófica sobre bem e mal consegue responder com satisfação. Por que alguém faria isso?
Por que alguém continuaria escolhendo o bem quando o custo é alto, quando a recompensa é incerta, quando a dor é real e quando a lógica de autopreservação diz claramente para fazer o contrário? A resposta filosófica mais honesta é porque aprendeu a amar algo maior do que a própria sobrevivência. E a pergunta que essa resposta imediatamente levanta é: de onde vem esse amor? Porque ele não nasce do nada. Nolan precisou da Terra, precisou da Debbie, precisou de Mark, precisou de década de convivência com a fragilidade humana para entender que a fragilidade não é fraqueza, é a condição fundamental do amor real. Isso aponta para algo que a tradição cristã chama de graça, não como conceito abstrato, mas como uma força concreta que age dentro da história humana, reorientando pessoas de dentro para fora, transformando não apenas o que alguém faz, mas o que alguém consegue enxergar como valioso. Trag nunca foi tocado por isso, e a tragédia dele não é que ele é mau, é que ele nunca aprendeu a amar nada além da força, e por isso nunca pôde ser transformado por nada além dela. No fim, Trag, Nolan e Mark são todos poderosos, mas o poder nunca foi o tema central da história. O tema central sempre foi o que alguém faz com esse poder quando finalmente tem a chance de escolher. E a resposta a essa pergunta revela quem a pessoa realmente é, não o poder que ela acumulou, mas o amor que ela aprendeu ou recusou a carregar. A frase do Coringa está parcialmente certa. Um dia ruim pode quebrar muita coisa dentro de uma pessoa. A dor deforma, o sofrimento corrói, a pressão revela fraquezas que a normalidade esconde. Mas ele está fundamentalmente errado na conclusão. Porque ao lado de cada história de alguém que desmoronou sob pressão, existe outra história, de alguém que, sob a mesma pressão, ou pior até, escolheu de forma diferente. Não porque era mais forte, não porque sofreu menos, mas porque havia algo dentro dela que o sofrimento não conseguiu apagar, a capacidade de amar além de si mesmo. E isso não é otimismo ingênuo, é a evidência mais perturbadora que existe de que o ser humano não é apenas o produto das forças que agem sobre ele. Ele também é o produto do amor que escolheu receber e devolver. Sobreviver é o mínimo. Até os monstros sobrevivem. A pergunta real é sempre outra: no que você se torna enquanto sobrevive? A resposta? Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Bem, se você ficou até aqui e ainda não desligou o vídeo ou jogou o celular na parede, parabéns pela paciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso nos ajuda muito a continuar crescendo. Aproveito também para contar que estamos com uma campanha na vaquinha para melhorar a produção do nosso conteúdo. O Pix vai aparecer aqui na tela e também estará na descrição do vídeo. Quem puder nos ajudar, mesmo com valor pequeno, será imensamente agradecido em todos os vídeos. Então, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Marco, Maria, Matheus, Raquel, Vinícius e William. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.